Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Levante aí, por favor, a sua Bíblia. Meu Pai, fala conosco agora, orienta-nos através da Tua palavra. É a Tua voz que nós queremos ouvir, não a voz do mal, do nosso coração, das preocupações, não, meu Pai, mas a Tua voz, que venhamos entendê-la, que venhamos ter coragem para praticá-la. Que o Senhor use a minha boca e fale com todas essas pessoas, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar com você hoje, diga com fé, amém. Graças a Deus. Vamos aprender com Zacarias. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Olha para mim, por favor. Aqui deixa claro que era um tempo difícil. Se você procurar saber quem era Herodes, você vai ver que era um homem muito perverso, maligno. Era um tempo difícil. Nós também estamos vivendo um tempo difícil no mundo. As coisas não estão fáceis. As coisas acontecem do outro lado do mundo e abalam a economia no nosso país. Surge uma guerra bem longe do Brasil e afeta nosso bolso. Nós estamos vivendo dias difíceis, não são dias fáceis. E a Bíblia diz que os dois eram justos. Olha o versículo 6. E eram ambos justos perante quem? Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Os dois eram justos, irrepreensíveis. Ele era um homem de Deus, ela era uma mulher de Deus. Só que eles não tinham um filho. Naquela época, uma mulher ser estéril, uma mulher não dar luz a um filho, era algo vergonhoso, era algo muito difícil. A mulher de Jacó disse assim: dai-me um filho, senão eu morro. Vocês lembram das humilhações que Ana, nós já pregamos sobre isso aqui, sofreu na mão de Penina, que pirraçava, que humilhava, porque ela não dava luz a um filho. Era uma situação vergonhosa, mas eles eram de Deus e eram de oração. Eles não podiam, com a força do braço, resolver aquele problema, mas eles podiam orar. Tem coisas que você não pode resolver com a sua condição, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com a sua capacidade humana, com os seus recursos, mas você pode orar. Todos podem orar, e eu creio no poder da oração. E eles oraram, e eles invocaram a Deus. E quando ele estava queimando incenso no templo, o anjo apareceu. E quando o anjo apareceu para falar que as orações foram ouvidas, porque Deus ouve as orações. As nossas orações não batem no teto e caem. As nossas orações são ouvidas por Deus, e você tem que crer que as suas orações vão ter respostas. E mesmo vivendo dias difíceis, de desemprego, de dívida, de dificuldades, de lutas, não pare de orar, porque Deus vai responder suas orações. Aí a Bíblia diz assim, parei aonde? Versículo 14.
Você vê que no 13 diz que ela é dar luz a um filho, e o nome seria como? João. Eles não tinham filho, mas queriam ter. Eu não sei o que você não tem, eu não sei o que você quer ter, mas você pode falar para Deus trazer existência o que não existe na sua vida. Aí a Bíblia diz assim: e terás prazer, e o que? E alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será, não ouvi, grande. Diga, o meu testemunho vai ser grande. Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio de quê? Do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar no 18, mas agora olha para mim. O anjo falou alguma coisa ruim? O anjo só falou coisas o quê? Boas. Era o que ele estava pedindo a Deus. O anjo aparece, ele se assusta, se enche de temor, e o anjo disse assim: não tenha medo não, sua mulher Isabel vai dar luz a um filho, o nome dele vai ser João, só que ele vai trazer muita alegria. Eu creio que Deus vai fazer acabar esse tempo de tristeza na sua vida. Eu creio que Deus vai te dar muita alegria aqui. Eu creio que Deus tem poder para fazer essa vida triste dar lugar a uma vida muito alegre, muito feliz. Deus tem poder para isso. Agora o anjo foi falando tudo que Deus ia fazer. Era só para ele falar o quê? Amém. Graças a Deus. Está ligado? Você já conviveu com alguém que passou por uma situação que falou besteira e atrapalhou tudo? Que você falou: criatura, pelo amor de Deus, fica calado. Criatura, cala essa boca. Criatura, paciência. Criatura, cuidado com o que você está falando. Já aconteceu isso com você? Estava tudo bem, o anjo estava dizendo tudo o que ia acontecer, mas ele abriu a boca na hora errada para falar as coisas que não precisavam ser faladas. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher o quê? Avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres o quê? Novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu, repete isso aí, que ao seu tempo se hão de cumprir. Olha para mim, por favor. Ele já vinha orando há muito tempo. O filho não tinha nascido, mas Deus tinha um propósito, porque João, esse João aqui é o João Batista. Esse João Batista foi o que preparou o caminho para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus. Deus tinha um propósito, e Deus sabia a hora certa de nascer aquele filho, mas ele já vinha orando há muito tempo. E há pessoas que já vêm orando há muito tempo, e elas não sabem esperar o tempo de Deus, e muitas deixam de orar, muitas deixam de crer, muitas acham que está esperando muito, e começam a falar besteira. E quando ele falou besteira: olha, eu sou velho, minha mulher é velha, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Ela é estéril. O anjo se irou e falou: eu sou Gabriel, você vai ficar mudo, pois você não vai falar até a criança nascer. E durante 9 meses ele ficou calado. Não foi o diabo que fez ele ficar mudo, foi Deus. Por quê? Porque ele falou que não deveria ter falado. Aprenda
policiar o que você fala. Aprenda a vigiar as suas palavras, a pensar antes de falar, para que você não se torne uma pessoa muda dentro da igreja, que não tem testemunho para dar. Que nós perguntamos: tem testemunho? Tem testemunho? Não tem. Será que não é esse o seu problema? Viciado em reclamar de tudo? Será que não é esse o seu problema? Falar coisas que o inferno gosta, que o diabo gosta, mas Deus se ira. Nós, seres humanos, já temos uma tendência para reclamar. Quem começou o jejum de Zacarias, hoje, já deve ter percebido que você era acostumado a reclamar até por coisas simples, que você hoje se pegou se corrigindo. Ai, meu Deus, já reclamei, está amarrado isso aí, Deus me perdoe. Deve ter acontecido isso com você hoje. Por quê? Porque é natural, é normal o ser humano ficar reclamando por tudo. E o diabo gosta disso, porque não muda. Nós falamos ontem, a pessoa está com calor e ela fica reclamando: que calor, vê se esfria. Quando você fala, você planta. Quando você fala, você dá ordem ao seu corpo. Veja as pessoas que um dia falaram assim: olha, por isso eu não choro mais. Pararam de chorar. Eu não vou atacar mais fulano, beltrano. Conseguiram perdoar. Eu vou perdoar. Ficaram livres do sentimento, ou dos sentimentos. Mas perceba as pessoas que falam: eu não consigo perdoar. Olha há quantos anos elas são escravas de sentimentos ruins. Olha há quanto tempo o mal faz a festa, porque a pessoa abre a boca para falar besteira. Eu não vendo nada, eu não consigo ir para frente, eu não consigo sair do aluguel, eu não consigo emagrecer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e tome, não consigo, e acaba não conseguindo. Por quê? Porque você só abre a sua boca para te atrapalhar. Você abre a sua boca para falar besteira e piora a sua situação. E você fica: não, tudo para mim é mais difícil. E cada vez fica mais difícil. Não, porque para mim é tudo mais difícil, porque para mim é tudo mais difícil. Tenha cuidado como abrir da sua boca. Saiba fazer uso da sabedoria do silêncio. Benditas palavras não ditas. Às vezes é melhor não falar do que falar besteira. Quantas pessoas se separaram, quantas pessoas perderam o negócio, quantas pessoas arrumaram a maior confusão, porque abriram a boca em uma hora que não era para abrir a boca. Falaram exatamente o que não era para falar. Isso serve para todos nós. Ele era sacerdote e se esperava mais dele. Se esperava mais dele, e se espera mais de você do que das pessoas lá fora. Se espera mais de você, que se diz uma pessoa de Deus, que se diz uma pessoa de fé. Ontem, um grupo de pessoas da igreja trouxeram um ateu para assistir o culto. E essa família que convidou o ateu para assistir o culto, quando acabou o culto, foram no restaurante. E quando chegou lá, a carne não veio boa. E começaram a reclamar: pô, a carne está muito ruim. Eu também achei, a carne está muito isso, a carne está muito aquilo. Aí o ateu falou: peraí, não foi isso que o bispo ensinou no culto agora? Graças a Deus por essa carne. Vocês não ouviram, não? O que se dizia ateu estava corrigindo aqueles que estavam dentro da igreja. Será que o tempo não está fazendo você se tornar uma pessoa negativa, fraca? Será que o tempo não está levando você a não ter mais a mesma confiança, a mesma fé que você tinha um tempo atrás? Será que você não é um tipo de pessoa que está achando que Deus está demorando demais? Que Deus não te responde? Porque de repente você até ora, mas quando acaba de orar, abre a boca e fica: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus abençoa todo mundo. Você sabia que tem gente que pensa assim? Escute o que eu vou te falar agora.
Tem pessoas que elas chegam a dizer assim: poxa bispo, eu oro por todo mundo e Deus atende. Quando eu oro por mim, Deus não atende. Olha, eu oro pelos outros, dá tudo certo, mas para mim dá tudo errado. Ela crê que ela ora pelos outros e vai funcionar, mas quando ora por ela, ela não tem mais fé. Quer dizer que Deus atende os outros, não te atende. Não te atende porque você colocou isso dentro de você. As coisas que você fala para você mesmo é que fazem a diferença. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. A história de Zacarias, você sabe o que significa o nome de Zacarias? Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. O Senhor se lembrou. Olha para mim, por favor. Deus é Deus que não esquece de nenhuma oração nossa, mas Ele responde no tempo dEle. Ele age da maneira dEle. Ele só não vai deixar de agir se você confiar nele. Estou lembrando aqui de um pastor que falou que entrou no avião e quando ele sentou na cadeira tinha um homem, sabe aquelas pessoas folgadas que já pega logo, né, todo espaço, e ele já ficou com a mãozinha dele encolhida, porque o rapaz já tomou conta de tudo. Aí ele falou que daqui a pouco ele reclamou, começou uma criança a chorar atrás, e para piorar começou o ar-condicionado a pingar bem onde ele estava. É exatamente assim que acontece. Parece que não tem como piorar, mas é só reclamar que começa a piorar. Sua vida seria muito melhor se você aprendesse a não reclamar, se você tivesse cuidado para ouvir só pessoas de fé e não pessoas negativas. Vai nos presídios, eu já estive lá atendendo as pessoas que fizeram besteira. Gente que disse assim: bispo, eu não ia fazer nada. E um amigo meu falou: você vai deixar assim, vai deixar barato, vai lá e tire satisfação. E acabou em morte. Uma palavra me influenciou. Uma palavra. O rapaz disse que ficou com mágoa do pai, porque ele era adolescente, ele saiu com o pai, e apareceu a mulher, e a mulher perguntou: é seu filho? Ele disse assim: ó, a mãe dele diz que é. Só falou isso. Ele começou a ficar com ódio, com mágoa do pai. Hoje já perdoou, já resolveu o problema dele, mas essa mágoa ficou anos, só por causa de uma palavra. As palavras têm vida. As palavras têm vida. Eu vi o cientista provando no arroz. Eu não sei se você viu esse vídeo. No arroz, despreza um, o outro ele fala só palavras positivas e o outro ele fala só palavras negativas todos os dias. E o arroz que ouviu só palavras negativas apodrecendo. Olha o poder da palavra. Olha como nos abençoa ficar calado. Lembra quando o bispo Macedo foi preso e o repórter perguntou para o bispo sobre aquela situação? Ele disse: não sei porquê, mas tudo coopera para o meu bem, ou para o bem dos que amam a Deus. E tudo cooperou para o bem. Quantos momentos difíceis nós vimos sair da boca do bispo numa reportagem: vai arrebentar. O bispo passando por uma situação crítica, mas dizendo o quê? Vai arrebentar. O diabo fica louco, o inferno fica louco quando ele ataca, quando ele faz de tudo, e da sua boca só sai o melhor, só sai vida. Mas como ele gosta quando qualquer coisinha você começa. Pior são aquelas pessoas quando começam não para mais de falar. Você sai, você volta, a pessoa continua falando. A pergunta é: as palavras que têm saído da sua boca têm te abençoado ou têm te amaldiçoado? Tem te feito bem ou tem te feito mal? O que você fala para você mesmo te abençoa, te fortalece? Você tem aberto a boca para falar Deus é comigo? Ou você fica: poxa, coitadinho de mim, tenha pena de mim? Você é algum coitado, alguma coitada? Cuidado com esse vício.
Cuidado com essa coisa de acordar e que dor, não dormir direito, e não estou bem, e o tempo inteiro não estou bem, o tempo inteiro chamando doenças, o tempo inteiro falando, pô, nunca sou curado, Deus nunca me abençoa. Se você continuar assim, sua vida vai ser daí para pior. E não culpe o diabo não, tá? Porque o problema está dentro de você. Você não sabe usar esse poder que Deus te deu para abençoar a sua vida. Aprenda. É difícil, mas nós podemos treinar. Você já pensou um povo que não reclama, como Deus abençoar? O couro está comendo e você está, graças a Deus. Imagine você chegando em casa, depois de um dia difícil, não vendeu muito, não foi como você queria, chegando em casa, cumprimentando sua mulher, e aí amor, graças a Deus, vendi nada hoje. E Deus vendo isso, e Deus assistindo isso, graças a Deus, não foi muito legal hoje não, mas vai arrebentar amanhã. Essa é a fé que você tem que ter. Não é fé só para ganhar, não, é fé para perder. É fé para quando você passar uma injustiça, você crê que Deus permitiu a injustiça para Ele fazer justiça. Você vive num mundo injusto, você vive num mundo onde tem justiça, e se você não souber trabalhar com isso, você está perdido. Você vai ficar com suas interrogações, como é que Deus permite isso, como é que Deus permite isso, mas por que está acontecendo isso, e não sai das suas interrogações. Mas quando você é uma pessoa de fé, você sabe, se Deus permitiu injustiça, é porque Ele vai fazer justiça no tempo dEle, e eu vou confiar nele. Eu vou ter fé para ganhar, e vou ter fé para perder. Eu vou ter fé para subir, mas eu vou ter fé também para descer. Amém? É esse tipo de fé, que não tem nada a ver com emoção, tem a ver com isso aqui, ó, com a certeza de que quem prometeu vai cumprir. Só para terminar, olha o versículo 23, ainda em Lucas 1, versículo 23, põe aí. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, fez o quê? Concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o quê? Fala alto. O meu opróbrio entre os homens. Olha para mim, em nome de Jesus, Deus vai destruir o teu opróbrio, a tua vergonha, a tua humilhação. Deus vai te dar motivo para sorrir. Deus vai te dar alegria no lugar dessa tristeza. Deus vai fazer nascer o que está faltando na sua vida. Ele queria um filho, mas Deus trouxe João, um que fez a diferença. O que você está pedindo, querendo, é muito pouco diante do que Deus vai fazer, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Mas vê se você entra nesse jejum de Zacarias e começa a acordar e dormir falando o que é bom. Tem gente que já acorda e vai dormir só falando besteira. Vê se você entra nesse jejum e fala para você mesmo: a partir de hoje eu vou parar de ficar preocupado, eu vou parar de ficar ansioso, eu vou parar de entrar em desespero, eu vou parar de ficar nervoso, eu vou parar de ficar chorando por causa disso, eu vou parar de ficar olhando para trás. Determine isso, você vai ver que você vai arrebentar. E quando acontecer coisas que você não entenda, você fala: eu não entendo, mas Deus entende. Graças a Deus por isso. Fique em pé, diga: eu vou arrebentar.